Vamos dar início ao culto da noite, será um culto mais breve, não menos edificante. Deus vai falar ao nosso coração e ao seu coração também. Nós vamos iniciar com essa palavra de oração. Obrigado, Deus, pela bênção do dia de hoje, amanhã que nós tivemos, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, as lições da EBD, à tarde com os familiares, e agora estamos mais uma vez reunidos para adorar o Senhor. Fale ao nosso coração, receba a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Na sequência, nós vamos ter agora um número especial pela irmã Mirella. Que Deus nos abençoe com esse número especial. Temos um bebê fazendo participação especial. Pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. Eu me prostro e me rendo, algo novo farás. Eu me entrego em tuas mãos e ao teu cuidar. Não preciso entender pra confiar. Faz de mim teu vaso, faz de mim ofertar. Faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. Eu me prostro e me rendo, algo novo farás. Algo novo farás. Faz de mim teu vaso, faz de mim ofertar. Faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixou meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixou meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Faz de mim teu vaso, faz de mim ofertar. Faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim.
Boa noite, queridos. Mais uma vez, é bom podermos nos reunir com o objetivo de meditar na Palavra de Deus e procurar entender aquilo que Deus quer colocar para a nossa vida. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai amado, nós precisamos da direção do Teu Espírito Santo para entendermos a Tua Palavra e a Tua vontade neste momento. Fala conosco, Pai, nos dá a instrução de que nós precisamos para que possamos crescer na fé, crescer no entendimento, crescer no conhecimento da Tua vontade. E dá-nos também, Senhor Deus, o desejo ardente de sermos obedientes à Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, vamos dar sequência ao texto de Hebreus e agora nós vamos entrar no capítulo 6, que é uma sequência daquilo que o autor falou nos versículos 11 a 14 do capítulo 5. Vamos lembrar que o autor faz menção de que aqueles crentes não estavam progredindo na vida cristã. Muitos deles estavam agindo como crianças espirituais. O autor de Hebreus fala no tempo em que eles deviam ser mestres, no tempo em que eles deviam já ter condições de ter alimento sólido para a vida espiritual, eles ainda precisavam de leite espiritual. E nos versículos 1 a 3 é a sequência deste assunto que ele abordou aqui no capítulo 5 então. Vamos ler esses 3 versículos que se encontram aqui. Diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Então, o autor de Hebreus está dizendo que chegou o momento em que eles deveriam agir como adultos. Havia chegado o momento em que eles deveriam deixar de lado os princípios elementares da doutrina cristã, que na verdade é o leite espiritual do cristão. E o autor, ele aborda aqui algumas doutrinas que ele considera como doutrinas elementares. Então ele aborda aqui, primeiro, base de arrependimento, fé em Deus, ensino de batismos, ensino da imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Então nós encontramos aqui essas doutrinas que ele aborda como sendo a base, os princípios da fé. Ele diz assim: deixemos nos levar pelo que é perfeito. Ponto de parte. Irmãos, essas doutrinas aqui mencionadas são doutrinas que representam a base da fé cristã. São doutrinas que todos os crentes devem saber. Não deve haver dúvida, não deve haver confusão. Mas, infelizmente, quando nós conversamos com algumas pessoas, nós facilmente podemos detectar que ainda eles não têm compreensão plena destas doutrinas que são tão básicas na vida cristã. E nós queremos abordar aqui essas doutrinas, embora elas sejam básicas, nós queremos relembrá-las para que possamos compreendê-las melhor e, uma vez compreendido, podemos deixar de lado e nos mergulharmos para assuntos mais profundos da palavra de Deus. Então ele menciona aqui, não lançando de novo a base do arrependimento e de obras e da fé em Deus. Então vamos recordar aqui que o arrependimento dos pecados é essencial para a realização, a concretização do novo nascimento. Se nós voltarmos para o livro de João, no capítulo 7, se não me falha a memória, eu vou abrir lá
quando o Senhor Jesus Cristo, ele teve um encontro com Nicodemos, aliás, não é 7 não, é capítulo 3 de João. Nicodemos, um dos principais dos judeus, veio ter com Jesus, e ele então diz o que era necessário para ele herdar o reino dos céus. E Jesus respondeu para ele: necessário te é nascer de novo, importa-vos nascer de novo. A doutrina do arrependimento está muito ligada ao novo nascimento. Para que a pessoa nasça de novo, ela precisa se arrepender dos seus pecados. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, quando nós começamos a ler o livro de Mateus, nós vamos encontrar o precursor de Jesus, que foi João Batista. E quando ele iniciou sua pregação ali na região da Palestina, a mensagem dele era: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E ele então foi chamado para ser um profeta, para preparar o caminho de Jesus Cristo. E de fato, quando Jesus Cristo veio e se apresentou a ele para ser batizado no Rio Jordão, ele disse que ele que precisava ser batizado por Jesus e não Jesus por ele. Mas nós vamos tratar isto mais tarde. O fato é que quando ele viu Jesus, ele então pôde apontar para Cristo e dizer que ele era o Cordeiro de Deus. A mensagem de Cristo também, quando ele iniciou o seu ministério público, depois de passar 40 dias no deserto, ele trouxe esta mensagem: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Então arrependimento é isto. Arrependimento não é somente entender que a pessoa é pecadora, mas ela entender que esse pecado é uma ofensa para Deus, e ela não somente sentir o peso, a tristeza, a angústia por causa desse pecado que é ofensivo a Deus, mas ela terá, movido pelo Espírito Santo, o desejo ardente de abandonar o pecado, de se afastar do pecado, de deixar aquilo que é errado, aquilo que ofende a Deus, para procurar fazer aquilo que agrada e que honra a Deus. O arrependimento é isto, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de atitude. Uma pessoa que diz que se arrependeu e continua praticando os mesmos atos, esta declaração nada mais é do que uma expressão exterior que não significa nada. O arrependimento tem que ocorrer no coração e tem que levar realmente a uma mudança de vida, uma mudança de atitude. E o autor disse que isso é uma doutrina básica. Nós precisamos entender que para a pessoa nascer de novo, ela precisa se arrepender dos seus pecados. Para ela se arrepender, ela precisa entender que ela é pecadora, que a sua vida como pecadora é uma ofensa para Deus e que ela precisa desejar ardentemente mudar de vida, mudar de atitude, mudar de pensamento. A outra doutrina básica que o autor descreve aqui é fé em Deus. Então, a salvação ela se realiza através do arrependimento dos pecados e da confiança plena no sacrifício de Jesus Cristo como pagamento pelos nossos pecados. Vejam que aqui no livro de Hebreus ele fala da fé como elemento básico para a salvação, e ele diz: não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Então o que ele está querendo dizer aqui é que ninguém pode ser salvo, ninguém é salvo pelos méritos pessoais. Não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer que pode me salvar. Todas as religiões que existem no mundo, eu creio que todas, exceto o Evangelho da Graça de Cristo, ela se manifesta como obras para poder se alcançar a Deus. Ela se baseia em méritos para se poder chegar a Deus. Mas a Bíblia ela é muito enfática. A Bíblia fala em Isaías que as nossas obras diante de Deus, as nossas justiças, são piores do que trapos de imundícia. As nossas obras, por melhores que elas pareçam ser, elas estão manchadas pelo pecado.
E o problema é o pecado que mancha a nossa vida diante de Deus. E a única maneira de nós termos a nossa vida purificada é através do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados, pagamento dos nossos pecados. É a fé na obra que Cristo realizou em nosso favor. Não a fé naquilo que nós realizamos, mas a fé naquilo que Jesus Cristo realizou por nós. Para nós termos esta fé inabalável, nós precisamos compreender quem é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus não foi meramente humano, ele foi divino, ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Ele é Deus que se encarnou. Por isso que a Bíblia fala em João capítulo 1, nos versículos 1 e 2, identificando o verbo como Deus, e no versículo 14 dizendo que este verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez homem, se fez humano. E nós precisamos crer de todo o coração quem é Jesus Cristo, que Ele é Deus. Segundo, o que Ele veio fazer aqui? Jesus Cristo, Ele declarou o que Ele veio fazer aqui. Ele mesmo disse: eu vim buscar e salvar os perdidos. A obra que Cristo veio fazer, o ministério de Cristo, foi justamente esse. Ele entrou no mundo para nos buscar, estávamos perdidos. Não somos nós que encontramos Jesus Cristo, Ele que nos encontrou, Ele que veio até nós e nos tirou daquele lugar onde nós estávamos, na condição de pecadores, perdidos, condenados, sem esperança, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós precisamos acreditar de todo o coração que a nossa salvação depende única e exclusivamente daquilo que Jesus Cristo fez por nós em nosso lugar. Ele então, sendo Deus, Ele viveu entre nós, Ele foi tentado, não pecou, e Ele ofereceu a sua vida perfeita, pura, imaculada, como sacrifício por nós. E Deus aceitou prazerosamente o pagamento que Ele fez em nosso lugar. E nós precisamos acreditar, confiar unicamente na pessoa de Jesus Cristo para a nossa salvação. A palavra de Deus, lá em Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele coloca o lugar da fé e o lugar das obras. Em Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então vejam que, primeiramente, o apóstolo Paulo diz que a salvação é realizada mediante a misericórdia de Deus, mediante a graça de Deus. É favor imerecido. Nós somos pecadores. Não há um justo, nem sequer um, Romanos diz. Não há o que nós possamos fazer para assegurar o direito de entrar no céu pelas nossas boas obras. Pela graça que nós somos salvos, por meio da fé, ou seja, a confiança inabalável naquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós, pagando os nossos pecados. Não somente pelo fato de que Ele morreu na cruz por nós, mas o fato que Ele foi sepultado e ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele subiu aos céus. E Ele diz que Ele foi preparar um lugar para nós, para todo aquele que nele crê, com o coração quebrantado e arrependido. Então, mediante a fé, isto não vem de nós, a Bíblia fala. A fé não é algo humano, não é algo de Deus. Não vem de vós, não é humano, é dom de Deus, é algo que Deus oferece para nós. É Ele que coloca no nosso coração a capacidade de nós nos arrependermos, de nós crermos em Jesus Cristo, por meio da fé. É dom de Deus.
não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, nenhuma obra, por melhor que ela seja, tem condições de dar ao pecador possibilidades de ir para o céu. Somente através do arrependimento dos seus pecados e da fé em Jesus Cristo. E Deus coloca o lugar das obras. Embora a obra ela não assegura a salvação, Deus quer que nós pratiquemos boas obras. Não para pagar a salvação, porque a salvação já foi paga por Jesus Cristo. Mas as boas obras devem ser realizadas como gratidão a Deus pela salvação que Ele nos deu e como expressão do amor de Deus que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a Bíblia fala, em Cristo, nós somos feitura dele. A Bíblia fala que Deus nos fez novas criaturas. Cristo nos fez de nós novas criaturas. Então, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Então, em Cristo Ele nos fez novas criaturas para as boas obras, ou seja, para expressar gratidão a Deus e para expressar o amor de Deus que é derramado em nosso coração, as quais Deus de antemão preparou para que nós pudéssemos andar nelas. Então, irmãos, essas duas doutrinas são bases da fé cristã. Mas há uma terceira doutrina que é sobre o ensino de batismos. Tá? O ensino de batismo. Então, o que é batismo? Batismo é uma liturgia cristã que foi ordenada por Jesus Cristo, que traz uma simbologia daquilo que aconteceu conosco quando o Espírito Santo nos regenerou e nos levou ao arrependimento e à fé em Cristo, fazendo de nós novas criaturas, com as possibilidades reais de praticarmos boas obras como gratidão e expressão de amor. O batismo. Agora, há alguns exemplos aqui de batismo. Em Mateus capítulo 3, nós vamos verificar que João, ele batizou no Rio Jordão pessoas que mostraram arrependimento no seu coração. Elas perceberam, entenderam que estavam no caminho errado, se arrependeram e queriam voltar-se para Deus. Então, mediante a pregação de João Batista, arrependei-vos, eles foram tocados por Deus, se arrependeram e como expressão desse arrependimento, eles passaram por esta liturgia, por esse ritual de mergulhar nas águas e sair das águas como expressão de arrependimento e confiança em Deus. Em Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17, você vai ler Jesus se dirigindo a João Batista para ser batizado. Agora, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, nós entendemos que ele não precisava ser batizado. Por quê? Porque ele não tinha do que se arrepender. Ele era Deus, ele viveu uma vida impecável. Mas, mesmo assim, Jesus se submeteu ao batismo porque ele queria dar o exemplo para nós, de que nós, uma vez que nos arrependermos dos nossos pecados e nós confiarmos em Cristo, nós também deveríamos, como um ato público, mostrar às pessoas que Deus nos levou ao arrependimento e à fé em Cristo. Então nós deveríamos também obedecer esta ordenança que Jesus Cristo deixou para os seus discípulos. Então no livro de Mateus, no capítulo 28, nos versículos 18 aos versículos 20, nós encontramos o registro da grande comissão de Jesus para os seus discípulos e para nós hoje. Ali em Mateus capítulo 28, então, no versículo 18, diz assim para nós. Vamos lembrar que Jesus já havia morrido na cruz do Calvário, Jesus já havia ressuscitado, ele já havia se apresentado aos seus discípulos em várias situações e ele estava prestes a subir aos céus. E antes de subir aos céus, ele fez a sua grande comissão. E ele diz assim:
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então veja que Jesus Cristo ordenou a todos os seus discípulos a saírem pelo mundo e proclamarem o Evangelho, as boas novas de salvação. As boas novas de salvação é esta, de que Cristo é Deus, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, e Ele ressuscitou, está vivo, e Ele oferece o perdão e a vida eterna a todo aquele que se arrepende e crê. Esta é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E uma vez que as pessoas ouvem o Evangelho, o Espírito Santo toca em seus corações, elas se arrependem e creem, elas devem, como um ato de obediência, descerem as águas do batismo para testemunho desta fé. A palavra batismo, é importante que se diga, significa imersão, mergulho. E para uma pessoa ser batizada dos moldes bíblicos, ela precisa ser mergulhada, submersa nas águas, porque traz uma simbologia. E qual é a simbologia que o batismo traz? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, demonstra para nós qual é esta simbologia. Ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então veja que Paulo traz então a simbologia do batismo. Quando uma pessoa desce as águas, ela está dizendo: eu morri para esse mundo, eu morri para os meus pecados. É como se ela tivesse sido sepultada. E depois, quando ela sai das águas, ela está dizendo: eu ressurgi para uma nova vida, para andar com Jesus em novidade de vida. Por isso que nós usamos o batismo por imersão, porque somente o batismo por imersão é que traz para nós o verdadeiro significado do batismo: morte e ressurreição. Morte do velho homem e ressurreição de um novo homem para andar em novidade de vida com Cristo. Irmãos, nós vamos ficar aqui nesses 3 pontos básicos. Espero que você possa ter compreendido essas 3 doutrinas básicas: a doutrina do arrependimento dos pecados, a doutrina da fé em Deus e a doutrina do ensino de batismo. Se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, é muito importante que você faça parte de uma igreja local, que você se batize, que você testemunhe a sua fé, porque isso é uma ordem de Jesus Cristo. E quem nasceu de novo terá o desejo de obedecer a esta ordem. Se você olhar para o livro de Atos, no capítulo 2, após a pregação de Pedro, aquela grande multidão, diz o texto que aqueles que creram foram batizados, ou seja, deram testemunho de fé. E ali teve o início da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós somos a igreja, é o corpo de Cristo. Nós já passamos pela graça de Deus, pelo arrependimento, pela fé, já descemos as águas do batismo, agora devemos viver para a glória do Senhor. Então você, como crente no Senhor Jesus Cristo, deve ter plena compreensão dessas doutrinas e deve valorizar a sua igreja, amar a sua igreja, exercer os seus dons dentro da igreja, ser integrado na igreja, ser um membro que transmita bênçãos para os demais membros da igreja. Então depende de você
se a nossa igreja será uma igreja forte, sadia, dinâmica e fervorosa. Se você for um cristão forte, sadio, dinâmico, fervoroso, você certamente trará bênção para a sua igreja. Que Deus nos ajude, irmãos, que esta igreja seja uma igreja realmente forte para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar agradecendo a Deus mais uma vez pelo ensino que recebemos nesta noite. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Que todos nós possamos compreender plenamente estas doutrinas básicas, Pai. Que não haja dúvida, que não haja confusão, que não haja temor, que não haja, ó Deus, infantilidade no conhecimento dessas doutrinas. Que a nossa igreja seja uma igreja constituída de pessoas que sejam maduras na fé, maduras no conhecimento da Tua palavra. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos para esta nova semana que nós vamos enfrentar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Uma boa semana debaixo da graça e do poder de Deus. Já. Que bom ter passado esse tempo juntos ao redor da palavra de Deus. Eu vou orar ao Senhor agradecendo e pedindo as bênçãos de Deus para a nossa semana. Senhor Deus, obrigado mais uma vez, porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem guardado os irmãos da nossa igreja e temos tido um tempo muito bom ao redor da Tua palavra. Dá-nos, ó Pai, uma semana onde possamos honrar ao Senhor, aguardar do Senhor, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, mesmo nesses momentos. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor é fiel e o Senhor nos guarda e nos protege. Nós te agradecemos, pedimos por cada irmão da igreja, que possa ter saúde e estar na Tua presença. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos.